Bem, esta é uma aula de combinação. Vamos entender uma coisa aqui. Existem duas operações básicas quando a gente vai trabalhar com análise combinatória. Uma delas é você escolher. Então, por exemplo, tem um grupo de 10 pessoas e você quer escolher 2 pessoas. De quantas maneiras você pode fazer isso? Esse tipo de problema a gente chama de combinação. Uma outra é você misturar. Então, você escolhe, a gente chama de combinação, e você mistura. Quando você mistura, tá, um determinado grupo de pessoas, exemplo, 4 pessoas, você quer ordenar essas 4 pessoas. Você quer colocar uma do lado da outra. Ao colocar essas 4 pessoas uma do lado da outra, quantas podem ocupar essa posição? 4. Uma fica, sobram 3. Uma fica, 2. Uma fica, 1. Isso é permutação de 4. Então, repetindo, escolher é combinar, misturar é permutar, tá? Nesta aula, o que você vai ver é escolher. Então, vamos ver o seguinte, vamos imaginar a seguinte situação. Combinar é escolher. Exemplo, existem 8 pessoas num grupo. Vamos imaginar que existam 8 pessoas num grupo. Você vai escolher 2 pessoas. Se você vai escolher 2 pessoas, vai escolher João e vai escolher Joana. Ora, a ordem João e Joana com que você escolhe não tem a menor importância. O que importa são as 2 pessoas que serão escolhidas. Se você vai escolher 2 pessoas, você pode, a princípio, pensar assim, ó, ver se vocês concordam com esse tipo de raciocínio. É como se você, num primeiro momento, pensasse assim, eu vou colocar 2 pessoas num determinado lugar. Como eu tenho 8 pessoas, 8 poderiam ocupar essa posição. Uma fica. Sobram quantas? 7. Só que aí, entenda o seguinte, do jeito que você está fazendo, você está ordenando. Você quer escolher. Tanto faz essa ordem aqui. Então, por isso que a gente diz assim, ó, esse produto, princípio multiplicativo 8 vezes 7, daria o número de maneiras de você ordenar 2 dessas 8 pessoas. Mas não interessa a ordem. Então, você divide isso aqui por 2. Por que por 2? Que é você permutar isso aqui. Cada 2 permutações dessas vai corresponder uma escolha. No fundo é isso. Bom, em análise combinatória, quando você faz isso, esse 8 vezes 7, ó, esse 8 vezes 7, você poderia acrescentar 6 aqui, ó, fatorial, desde que você dividisse por 6 fatorial. Parece estranho isso que eu estou te fazendo, mas é que eu quero chegar numa determinada fórmula, numa determinada relação. Quando você faz isso, isso aqui que a gente vai chamar do seguinte, ó, é 8 fatorial divididos aqui embaixo por 2 fatorial e vezes o 8 menos 2 fatorial. A isso eu vou chamar de combinação de 8 pessoas, 2 a 2. Então isso aqui, essa passagem que eu fiz aqui, foi apenas para comentar com você que nós vamos ter uma fórmula, uma relação matemática. Escolher 2 pessoas entre 8, que não interessa a ordem, é fazer a combinação de 8, 2 a 2. E como é que você calcula? Fatorial de 8, fatorial de 2, fatorial de 8 menos 2. Aí você segue aquele caminho que você já viu, tá? Genericamente falando, combinação de N elementos P a P é você dizer quantos grupos você pode formar com P elementos, né? Quantos grupos vão ter exatamente P elementos. E a forma que permite a você calcular sempre é essa, ó, fatorial de N divididos pelo fatorial de P e vezes aqui o fatorial de N menos P. Essa vai ser a relação matemática que vai permitir a você calcular as combinações. Eu vou dar um exemplo para você que é um exemplo bem interessante, né? Imagine que você vai jogar na Mega Sena. A Mega Sena tem 60 números, né?
Mega Sena tem 60 números. E você vai escolher 6. Tá? De quantas maneiras diferentes você poderia escolher 6 a partir de 60? Imagine você fazer todos os cálculos. Como é que você calcula essa situação? Você calcula assim, ó, são 60 números que compõem as possibilidades e você vai escolher 6. Ó. Então isso vai dar combinação de 60, 6 a 6. Não interessa a ordem com que você escolhe o número. O que interessa são exatamente os 6 números que você escolhe. E como é que ficaria esse cálculo aqui? Ó? Segundo a nossa fórmula, ficaria assim, fatorial de 60, divididos pelo fatorial de 6, e vezes o fatorial de 60 menos 6. O que você precisa saber é utilizar essa relação e entender. Se não interessa a ordem dos elementos, isso aqui é uma combinação. E é claro, depois, para você concluir os cálculos, olha o procedimento que você vai adotar. 60 fatorial aqui e aqui embaixo é 54. Então, ó, você faz o 60 vezes o 59, vezes o 58, vezes o 57, vezes o 56, e aí continua aqui, vezes o 55, e ainda aqui do lado, vezes o 54 fatorial, ó, 54 fatorial. Embaixo, esse 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E esse 54 fatorial seria, você repete o 54, e aí na próxima passagem você simplifica. Então, isso aqui, inclusive, é uma maneira de você usar a fórmula. O que é 60? Combinação de 60 2 a 2. É como se eu voltasse nesse meu problema aqui, ó. Aqui era a combinação de 8 2 a 2. Eu fiz 8 vezes 7 sobre 2 vezes 1. Combinação de 60 6 a 6. 60, 59, ou seja, você desenvolve 6 e aqui embaixo o fatorial de 6, para você efetivar os cálculos. É claro que eu não fiz exemplos para você. À medida que você vai fazendo exemplos, como eu vou fazer agora na sequência, você vai percebendo que combinar é escolher. Combinar é formar grupos. E quando você forma grupos, não interessa a ordem, certo? É isso. Essa questão pede o seguinte: você tem um conjunto com 6 elementos e você quer formar todos os subconjuntos a partir desses elementos. Ora, existe uma relação matemática que diz assim, ó, quando você tem um conjunto com n elementos, o total de subconjuntos é 2 elevado a n. Como é que se explica isso? Por meio de combinação. Eu quero que você compreenda o seguinte, antes de resolver a questão. Existe um triângulo chamado triângulo de Pascal, que você pode formar as combinações completas, como essas que eu indiquei aqui, sem calcular uma por uma, usando fórmulas. É isso que eu quero te mostrar. Então, por exemplo, é o chamado triângulo de Pascal. Se você pegar a fórmula e calcular a combinação de 0 a 0, isso aqui vai te dar 1. Se você calcular a combinação de 1, 0 a 0 com aquela fórmula que você viu antes, vai te dar 1. E combinação de 1, 1 a 1 também vai te dar 1. Combinação de 2, 0 a 0 vai ser igual a 1 e a partir daqui você não precisa mais calcular as combinações. Olha como é que você faz. Você soma esses dois elementos da linha anterior para gerar o próximo. Começa com 1 e sempre vai terminar com 1. Começa com 1 e vai terminar com 1. Próxima linha, ó. Olha como é que você faz. 1, esse 1 mais 2, 3, esse 2 mais 1, 3 e termina com 1. O que é isso, afinal de contas? Ó? A combinação de 3, 0 a 0, de 3, 1 a 1, de 3, 2 a 2 e 3, 3 a 3 estão aqui. E esse é um resultado que você pode montar. Ó. Próxima linha, começa com 1 mais 3, 4, 3 mais 3, 6, e 3 mais 1, 4, e termina com o número 1. Então, esse 6 aqui, por exemplo,
significa a combinação desses 4, 2 a 2. Vou continuar. Na próxima linha, 1, depois 5, 4 mais 6, 10, 4 mais 6, 10 novamente, 5 e termina com 1. E a última linha, que seria a combinação de 6, 0 a 0 em diante, é 1. Isso aqui vai ser 6, 1 mais 5. Isso aqui vai ser igual a 15. Esse resultado vai dar 20. Esse resultado, 15. Aqui 6 e aqui 1. Agora sim. Se ele quer saber de você qual é o número de subconjuntos que você pode formar a partir daqueles 6 elementos, olha como é que você faz. Combina os 6, 0 a 0. Vai dar 1. Esse 1 significa conjunto vazio. Combina os 6, 1 a 1. Combina os 6, 2 a 2. Combina os 6, 3 a 3. Combina os 6, 4 a 4. Combina os 6, 5 a 5. E, finalmente, a combinação dos 6, 6 a 6. Só que, como você viu o triângulo aqui de Pascal, você pode simplesmente pegar esses elementos aqui, que serão as combinações. Evidente que você poderia usar as fórmulas, né? Você vai ter aqui 1, depois o 6, tá? A combinação de 6, 2 a 2 vai te dar 15. Essa combinação de 6, 3 a 3 vai te dar 20 e assim por diante. Você copia esses elementos que aqui estão. Isso aqui é 15, esse cara vai ser 6 e depois o 1. Ou seja, soma esses elementos. O resultado, ó, não é coincidência. O resultado sempre vai dar uma potência de base 2. Mas veja, isso se a linha do triângulo estiver completa. Então, voltando ao nosso problema, qual é o total de subconjuntos que a gente pode formar? 64 conjuntos. Tá certo? Essa é a ideia. Bem, nessa questão é o seguinte. Você tem 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos numa circunferência. O número de segmentos cujas extremidades pertencem ao conjunto A é o seguinte. Como você vai formar segmentos, ó, na hora que você liga esse primeiro segmento com o segundo, a ordem deles não interessa. Se aqui é A e aqui é B, o segmento AB e o segmento BA é a mesma coisa. Então, como é que você vai descobrir quantos são os segmentos? Você faz assim, ó, o número total vai ser escolher dos 10 pontos, 2. Então, é o número de combinações de 10, 2 a 2. É isso que vai te dar a quantidade de segmentos. E o que é a combinação de 10, 2 a 2, conforme a fórmula? Fatorial de 2, fatorial de 10, né, lá em cima, fatorial de 2 aqui embaixo, e fatorial de 10 menos 2, isto é, vai ser o fatorial de 8. Na hora de desenvolver, olha o procedimento seu, é 10 fatorial, é 10 vezes 9 vezes o 8 fatorial. Por que eu escolhi o 8? Porque vai ficar o 8 fatorial aqui. Esse 2 fatorial é 2 vezes 1. E aqui você repete esse 8 fatorial. Por isso que alguns sempre gostam de calcular a combinação de 10, 2 a 2. O cara faz 10 vezes 9 sobre 2 vezes 1. O fato é, 90 divididos por 2 serão 45 segmentos possíveis. Agora, olha o que eu estou pedindo para você na letra B. Na letra B, o número de triângulos com vértices nesses pontos. Bom, se você vai formar triângulos, você tem que ligar os pontos de 3 em 3, né? Então, você escolhe 3 pontos aqui e liga esses pontos. Você vai formar triângulos. Então, interessa a ordem dos pontos que você vai ligar? Não. O que interessa é o triângulo em si. Então, qual é o número total de triângulos? Ó, é a combinação dos 10 vértices de 3 em 3. Você está escolhendo 3 e ligando os 3. Combinação de 10, 3 a 3, vai dar o fatorial de 10. Aqui embaixo, o fatorial de 3 e o fatorial da diferença. Ó, esse 10 menos o 3. Hora de você desenvolver e simplificar. Procedimento.
Desenvolve esse 10 até chegar no 7 fatorial. Por que até chegar no 7 fatorial? Porque aqui embaixo vai pintar o 7 fatorial. Esse 3 fatorial é o mesmo que 3 vezes 2 vezes 1 e vezes ainda o 7 fatorial. Olha a simplificação possível. Você poderia ter feito direto, 10 vezes 9 vezes 8, 3 vezes 2 vezes 1. Ao fazer esses cálculos, você vai chegar em 120. Esta é a resposta, ok? Numa reunião tinham N pessoas, quer dizer, um número de pessoas desconhecido. E essas pessoas se cumprimentaram de duas em duas. Quantos foram os apertos de mão? Veja, se Pedro cumprimenta Paulo, é a mesma coisa que Paulo cumprimentar Pedro. É um aperto de mão só. Então, isso é um problema de escolha. Você tem N pessoas, e essas N pessoas vão se cumprimentar de duas em duas. Então, é combinação de N2A2 que vai gerar esse total de apertos de mãos, que seriam os 66. Como é que você descobre quem é esse N? Bom, usa a fórmula que dá a combinação. Combinação de N2A2 é fatorial de N sobre o fatorial de 2, divididos pelo fatorial da diferença aqui embaixo. Ó. Seria isso exatamente. Próxima passagem, você desenvolve esse N fatorial até chegar no N menos 2. Então é N vezes N menos 1 e vezes aqui o N menos 2 fatorial. Esse 2 fatorial é o mesmo que 2 vezes 1. E aqui embaixo você ainda repete esse fatorial de N menos 2. Olha a simplificação possível. Fatorial de N menos 2 com fatorial de N menos 2. Se você usar a propriedade distributiva agora, você vai ficar com N ao quadrado menos N, tá? Aqui em cima. Esse 2 vezes 1 que está dividindo, você passa multiplicando. Vai dar lá no segundo membro 132. Então, vai ficar N ao quadrado menos N, menos 132, igual a zero. Aqui um detalhezinho, né? Você vai utilizar a fórmula de Bhaskara para determinar essas raízes. Se você assim proceder, uma das raízes vai ser 12 e a outra raiz vai ser menos 11. Tá? Se você quiser, inclusive, pensar aqui, ó, mentalmente como é que se calcula, o produto dos dois é menos 132 e a soma sempre é o oposto disso. Tá? Mas enfim, você utiliza a fórmula de Bhaskara para resolver. Como N representa número de pessoas, não pode ser negativo. Portanto, sua resposta 12. Veja, se você não lembra da fórmula de Bhaskara, retome o que você vai precisar. Bem, essa questão é o seguinte, tem um dodecágono. O que é um dodecágono? É um polígono que tem 12 vértices, 12 lados. E eu quero saber qual é o número de diagonais. Note que nesse teu desenho aí, nesse material, tem todas as diagonais desenhadas. Agora imagine você começar a contar essas diagonais. Sem chance, né? Então, o número de diagonais, você pode calcular esse número de diagonais pensando assim. Como é que você forma uma diagonal? Você tem que ligar os vértices de 2 em 2, tudo bem? Só que são 12 vértices. Quando você ligar os 12 vértices de 2 em 2, na verdade, você formou todos os segmentos possíveis. De todos esses segmentos possíveis, interessam só as diagonais. E quando você forma todos os segmentos possíveis, você formou inclusive os 12 lados. Ora, os lados do polígono são as diagonais. Então, de todos os segmentos que você pode formar, você retira aqui, ó, o número de lados, tá? A gente pode dizer então o seguinte, que o número de diagonais vai ser fatorial do 12 aqui, divididos pelo fatorial de 2, vezes o fatorial de 12 menos 2. Ó. E aqui do lado, você repete esse menos 12. Vamos ao cálculo? Esse D vai ser a mesma coisa que
Desenvolve o fatorial de 12 até chegar no fatorial de 10, isto é 12 vezes o 11 e vezes o 10 fatorial. Esse 2 fatorial é 2 vezes 1, e aqui do lado 10 fatorial. Não esqueça que você vai ter que diminuir 12 aqui. Bem, na simplificação, olha o que vai dar o resultado. 12, quando você divide por 2, dá 6. 6 vezes 11, 66. 66, se você vai tirar 12, você vai ter ao todo aqui, ó, 66 tirando 12, você vai ter ao todo 50, 66, 12, 54, que é o número de diagonais. Agora aqui, mais um detalhe. O detalhe é o seguinte. Existe uma fórmula matemática que permite a você fazer esse cálculo, e eu vou aproveitar esse exercício e comentar com você, que é o seguinte, ó, quer ver? Quando você tem um polígono que tem n lados, você combina os n lados 2 a 2, você forma todos os segmentos. Se desses segmentos todos você tirar o número de lados, você vai ter o número de diagonais. Eu vou provar uma forma para você aqui de geometria plana. Ó. Fatorial de n, aqui embaixo, fatorial de 2, vezes fatorial de n menos 2. E do lado, menos o n. O que vai acontecer? Você vai desenvolver agora o n até chegar no n menos 2. Então é n menos 1, e aí o fatorial de n menos 2. Pensando sempre em fatorial, tá? Esse n menos 2 fatorial, você repete, e repete o menos n do lado. Olha o que vai acontecer. Simplificação possível está aqui. E aí, olha a próxima passagem. Acompanhe bem. Como aqui embaixo vai dar 2, eu posso agrupar, e aqui subentende-se 1, numa fração só com o denominador 2. Tá? 2 por 2, 1, vezes esse numerador dá esse numerador. Mas esse numerador seria o mesmo que n ao quadrado menos n. 2 por 1, 2, vezes menos n dá menos 2n. E aí, olha o finalzinho. Esse d vai ser a mesma coisa que, bom, lá em cima, n ao quadrado menos 3n, e aqui embaixo 2, ó, que você vai ficar com menos 3n, ok? Se você colocar esse n em evidência, ao colocar esse n em evidência, você obtém finalmente a fórmula. Agora comprove comigo o que eu tinha feito antes. É um polígono com 12 vértices, um dodecágono. Se você substituir nesta fórmula o n por 12, você vai ficar com 12. 12 menos 3 dá 9, 9, e isso aqui dividido por 2. O que vai ser isso? 12 por 2, 6. 6 vezes 9, 54, tá? Aquela fórmula de geometria plana surgiu aqui. Aqui é o seguinte, existem 10 homens e 10 mulheres. Nós vamos formar uma comissão com 5 pessoas, mas cuidado. Essas 5 pessoas devem ter na comissão 2 homens e 3 mulheres. Então olha o teu raciocínio. Você vai escolher pessoas. Como você vai escolher pessoas, a ordem não interessa, interessa o grupo final. Então no nosso exemplo, se eu chamar de n o total, eu vou dizer assim, dos 10 homens, vou escolher 2 para formar a comissão. Combinação de 10, 2 a 2. E, como depende dos 2, esse E vai indicar aqui uma multiplicação. Porque preciso escolher homens e mulheres. Das 10 mulheres, nós vamos escolher 3 para formar a comissão. Então, esse é o total de comissões que podem ser formadas. Agora, próximo passo é fazer os cálculos. Fatorial de 10 sobre o fatorial de 2 e vezes o fatorial de 10 menos 2, que vai ser 8 fatorial. Aqui, analogamente, fatorial de 10, fatorial de 3 e fatorial de 10 menos o 3. É isso aqui. Na hora de você fazer os cálculos, olha o procedimento seu ao fazer os cálculos.
Desenvolvo 10 até chegar no 8 fatorial. Então, é 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. O 2 fatorial aqui é 2 vezes 1, e aqui fatorial de 8. Do lado, 10 fatorial, você faz 10 vezes 9 vezes 8, até chegar no 7 fatorial, que é esse 10 menos 3. Esse 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, e aqui do lado, o fatorial de 7. A simplificação vai ser essa. A simplificação vai ser essa, tá? Mais uma coisa importante aqui. Eu fico com 90 divididos por 2. Aqui eu vou ficar com 45. Tá? Aqui, quando eu simplificar, olha o que acontece. O 3, o 9 por 3, o 8, 2 por 2. Você fica com 3 vezes 4, 2. 2 vezes 120. É claro que ainda você teria que fazer esta multiplicação que aqui está indicado. Se você multiplicar, vai te dar 5.400. É o número total de comissões que você pode formar com as condições do enunciado, ok? São 10 questões. Imagine que você, o teu professor, jogue uma prova com 10 questões e diga assim para você: escolha 8 questões para responder. De quantas maneiras você pode fazer isso? Você concorda que a ordem com que você escolhe as questões não interessa? Porque se você escolher a questão 1 e a questão 10, ou escolher a questão 10 e a questão 1, você vai ter que resolver as duas. Então não interessa a ordem. Então, nesse caso, esse tipo de problema remete à escolha. Se eu chamar de N o total de possibilidades, o meu raciocínio tem que ser o seguinte: são 10 questões e eu vou escolher 8. Combina os 10, 8 a 8, né? Apenas um comentário também aqui, ó. Observe. Existe uma notação um pouco diferente que normalmente o pessoal usa, que é fazer isso aqui, ó. Quando aparecer essa notação para você, é o mesmo que essa, a combinação de 10, 8 a 8. Apenas uma observação. Continuando. Combinação de 10, 8 a 8 é fatorial de 10 sobre o fatorial de 8 e vezes o fatorial do 10 menos o 8, o fatorial dessa diferença. Agora observe que nesse exemplo, ó, você vai desenvolver o fatorial de 10 até chegar no fatorial de 8. Então ficaria 10 vezes 9 vezes o fatorial de 8. Esse fatorial de 8 você repete e aqui do lado sobra 2 fatorial de 2. E fatorial de 2 é 2 vezes 1. A simplificação possível está aqui. 10 vezes 9, 90. Quando você divide isso aqui por 2, o resultado será 45. Então, são, ao todo, 45 possibilidades de, a partir de 10 questões, você formar uma prova com 8 questões.